Então, ó, mecânica dos fluidos. Nós temos duas grandes divisões, tá? Estática dos fluidos e a outra parte, dinâmica dos fluidos, tá? Se a gente pegar as equações de dinâmica dos fluidos, né, e usar o caso particular estática dos fluidos, funciona, tá bom? Só que aqui aparecem muito mais coisas, né, outras forças, tá? Que em estática dos fluidos não aparece, tá? E também a parte de velocidade, né? Velocidade, aceleração do fluido, que em estática não tem, ok? Por exemplo, represa, né? Represa que a água está parada, fazer uma barragem para conter a água, entra na parte de estática dos fluidos aí, ok? Bom, o tipo de fluido, né? Nesse escoamento de fluido, né? Ele pode ser viscoso ou não viscoso, né? Às vezes ele é chamado de víscido, perfeito ou ideal, tá? No viscoso entra a viscosidade do fluido, no não viscoso não. Mas existe uma parte da aerodinâmica que trabalha com essa parte aqui do não viscoso. E além disso, nós temos um outro detalhe, o regime de escoamento. Ele pode ser permanente ou não permanente, também chamado de transiente ou transitório, tá? O que significa isso? Que aqui as propriedades do permanente, elas não variam com o tempo, mas elas podem variar com a posição. E no não permanente ou no transitório, tá? As propriedades variam com o tempo e variam com a posição também, tá? Por exemplo, quando se está aquecendo um determinado objeto, né, que inicialmente está uma temperatura, tá, ou resfriando, está tendo essa variação da temperatura com o tempo, tá bom? Quando entra em regime permanente, tá, um caso de regime permanente seria, por exemplo, tem uma placa que está a 80 graus Celsius e o ar está a 20, tá? Você fornece calor para essa placa para mantê-la a 80 graus Celsius enquanto o ar está a 20 graus Celsius, tá bom? Se a gente desligar a resistência elétrica que mantém essa placa aquecida, por exemplo, essa placa vai esfriar, tá? Vai chegar até 20 graus Celsius depois de um bom tempo. Esse é um caso de regime transitório. Bom, e aí nós temos os fluidos incompressíveis, que são os líquidos, e os gases, que são os fluidos compressíveis. Tá? E aí, os gases podem ser considerados fluidos incompressíveis se a velocidade dele é até 30% da velocidade do som. Em aeronave, tá? Nós vamos considerar os fluidos incompressíveis nas velocidades baixas, mas, por exemplo, para aviões supersônicos, tá? Nós temos que considerar essa questão dos fluidos compressíveis, já que eles voam uma velocidade maior que a do som, ok? Aí a gente tem um outro comportamento, tá? Nos fluidos compressíveis, né, o grande detalhe é a variação da densidade, ok? Professor, Sim, você poderia explicar de novo essa questão dos gases compressíveis? Não entendi. os gases, tá, ó, de um modo geral, líquidos são fluidos incompressíveis, certo? E os gases, eles são fluidos compressíveis, tá? Se você comprime e tal, né? Que esse comprimir e ele expandir, tá? Tem a ver com a sua característica, seu arranjo molecular, né? Com a característica dele, tá? E aí ele é compressível, né? Ele, por exemplo, quando ele está numa tubulação, tá? Ele pode ter, numa determinada seção, ele pode ter uma densidade, e se acontecer uma transferência de calor para esse gás, né? Na outra seção ele vai ter uma outra densidade. Então, isso é uma característica de fluidos compressíveis. Nos fluidos incompressíveis, tá? Aqui na seção 1, você tem uma determinada densidade, se transfere calor, nessa outra seção ele vai continuar com a mesma densidade, tá? Então, ó, assim, a gente considera essa questão dos fluidos incompressíveis, a densidade permanece constante, tá? Claro que depende das faixas de temperatura e de outros detalhes, tá? Os gases são fluidos compressíveis, mas se a velocidade dele
né, dentro de um escoamento for até 30% da velocidade do som, esses gases podem ser considerados como fluidos incompressíveis. Isso aí é uma recomendação da literatura, tá? Tudo bem? Entendi, obrigado. Bom, e aí nós temos os tipos de escoamento, né? O tipo de escoamento ele pode ser laminar, ocorre a transição entre o laminar e o turbulento, e pode ter o escoamento turbulento, e nós podemos ter um misto, né? Que acontece, tem o laminar, vai ocorrer a transição e vai ocorrer o escoamento turbulento, tá? Então pode acontecer qualquer uma dessas situações aí. E pode acontecer, em algumas situações, só escoamento turbulento, tá bom? Então essas são as... Por que disso? Tá? É o seguinte, geralmente, né, para escoamento laminar, dentro de um tubo, sobre uma placa plana, consegue-se deduzir as equações a partir das equações diferenciais, tá? As equações tanto para tubo como para placa plana. Tá? Já para escoamento turbulento, isso não é possível, é feito de forma empírica, de forma experimental. Tá? Porque aqui a modelagem é muito mais complicada, tá? Porque aparecem outros elementos, tá? Que não são fáceis de fazer uma modelagem analítica. Já no laminar é mais tranquilo. Tá? E eu acho que eu vou comentar mais para frente a diferença entre os dois, tá? Só um momentinho. Tá? Já é bem aqui, ó. Quem caracteriza a questão do escoamento, desse tipo de escoamento aí do fluido, se ele é laminar, turbulento e tal, é o número de Reynolds. O que ele determina? O que ele significa? São as forças de inércia sobre as forças viscosas. Tá? As forças de inércia estão relacionadas com a velocidade do fluido. Tá? E as forças viscosas com a viscosidade do fluido. Tá? Todo fluido tem uma determinada viscosidade porque quando você tenta deslizar uma placa sobre ele, ele oferece uma resistência, tá? Ou quando você passa a mão, né, na água e no ar, tá? As resistências são diferentes, tá? Tem a ver com essa viscosidade de uma certa forma, tá? É claro que vai depender desse número de Reynolds, porque se a velocidade do fluido vai ficando muito alta, as forças de inércia preponderam sobre as forças viscosas. Se as forças viscosas são muito elevadas, o número de Reynolds é baixo e ela vai preponderar. Por exemplo, né, pega um escoamento sobre uma placa plana, numa velocidade bem alta, é a força de inércia que vai preponderar. Por exemplo, um escoamento de óleo dentro de um tubo, tá? Aí geralmente são as forças viscosas que preponderam, tá? Mas vai depender de cada situação. E o número de Reynolds ele é dado por essa equação. A densidade vezes a velocidade, vezes um comprimento característico, dividido pela viscosidade dinâmica do fluido. Tá? A densidade é do fluido, a velocidade é do escoamento, tá? Essa viscosidade também é do fluido, e esse comprimento característico, né, depende. Né? Se for uma placa plana, é o comprimento dela. Tá? Se for um cilindro ou uma esfera, é o diâmetro deles. Tá? Então depende de cada situação aí. Tá? O aerofólio geralmente costuma ser a corda desse aerofólio, mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? E cada figura que é diferente dessas aí que eu falei, tem um jeito de calcular esse comprimento característico. Tá? E não é difícil. Tá? Isso aí é tranquilo. E aí vem a questão, né? Esse escoamento ele pode ser interno ou pode ser externo. Tá? Interno, como que é? Ele escoando dentro de uma tubulação aqui. Tá? Isso aqui é um escoamento interno. Esse caso aqui, ó, um avião voando, é um escoamento externo. Um cilindro aqui, tá? Você tem um escoamento sobre ele, é um escoamento externo. Todos esses outros aqui, ó, escoamento sobre uma asa, sobre uma esfera, sobre um plano, são escoamentos externos, ok? E aí, quando a gente falou da questão do regime laminar turbulento ou laminar turbulento, ó, quando ele é laminar, é um fio, né? Ele é bem comportado, são lâminas, né? Que vão escoando.
No turbulento, você já começa a ter redemoinhos dentro do próprio escoamento, por isso que ele fica desse jeito. Essa fumaça aqui, essa fumaça de um cigarro, é muito característica, né? Ela começa a laminar, tá? Depois passa por uma transição aqui e depois se torna totalmente turbulenta, tá bem? Então essa aqui é a letra C, que é o laminar barra turbulento. São os dois acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? E aqui, ó, nós temos aqui o escoamento de um rio, tá? Laminar, tranquilo, né? Sem muita coisa, né? Sem muitos redemoinhos. Neste outro aqui, nós temos o escoamento do rio turbulento, tá? Tem alguns fatores que influenciam nisso, ok? Aqui, o escoamento na chaminé, tá? Que já sai totalmente turbulento, tá? Então, e aqui as características. O laminar, ó, o fluido, ele percorre assim essas linhas paralelas, digamos assim, esse tubo aqui. Já no turbulento, não, ele vai fazendo redemoinhos aqui, tá? Uma lâmina vai interagindo com a outra, aí, então tem essa característica aí, mais ou menos esse comportamento, tá? Então são dois tipos de escoamentos diferentes, tá? E sempre quando a gente vai calcular qualquer coisa, tá? Em mecânica dos fluidos, primeira coisa é calcular o número de Henry para saber se ele é laminar ou turbulento, tá? Porque a gente trabalha com equações diferentes, tá? Então, ó, só um detalhe, né? Assim, então nós temos alguns conceitos em mecânica dos fluidos, tá? Nós temos uma força atuando numa determinada área, tá? E essa força pode ser decomposta numa componente normal e numa tangencial. A componente normal é uma tensão, tá? Que é igual à pressão, que é a força normal sobre a área. Já a força tangencial vai dar origem à tensão cisalhante ou tangencial, tá? Então nós temos essas duas forças atuando em um elemento de fluido, digamos assim, tá? Bom, e aí nós temos aí a definição de fluido, né? Que é um meio material que, quando submetido a tensões tangenciais, tá? Por isso que eu falei daquela questão da tensão cisalhante e pressão, não é a pressão que atua, é a tensão tangencial. Por menores que forem, ele se deforma continuamente, tá? Já no sólido, ele vai se deformar até um determinado valor. Se a tensão aumentar, o que acontece? Acontece a ruptura do sólido. Já no fluido, não. Essa é a diferença entre um fluido e um sólido. Bom? E aí, ó, tá aqui, ó, mesma coisa, ó, tensão tangencial, né? O sólido deforma-se limitadamente e fluido deforma-se ilimitadamente. E quem são os fluidos? Líquidos e gases. Bom? E aqui é um princípio de aderência, tá? Que a gente vai ver, tá? Se aqui a velocidade é zero, a velocidade do fluido nessa parede é zero, e a velocidade do fluido nessa parede que tem uma velocidade V0, vai ser uma velocidade V0, tá? Então aqui vai ter o quê? Um perfil de velocidade, vai criar esse perfil de velocidade, tá? E aí, ó, o que acontece, tá? Aqui é a placa com uma velocidade V0, tá? Então aqui é a camada do fluido que está em contato com a placa, tá? A placa tá, eu não coloquei o sentido, mas ela está da esquerda para a direita, tá? Então, essa aqui é a força que a placa faz sobre o fluido, e essa aqui é a força que o fluido faz sobre a placa, né? O fluido tem uma tendência, né, a segurar a placa. E daí, né, usando a definição de tensão de cisalhamento de Newton, tá bom? De Newton para fluido, no caso, newtoniano, tá? Nós temos essa placa com velocidade zero, superior com uma velocidade V0, uma altura, tá? Um perfil de velocidade. A tensão de cisalhamento é a viscosidade, tá? Vezes a derivada de V, da velocidade V, que, né, em relação a Y, tá bom? Então, essa derivada V é a que está para a direita aqui, tá? Então, no caso, como ela é linear, vai ficar V0 menos 0 sobre Y menos 0. Então, isso aqui é uma inclinação, tá? Então, é YV0 sobre Y, tá?
Mecânica dos fluidos, a derivada das equações, vem tudo dessa definição aqui, tá? Só que um pouquinho diferente. Bom, então nós temos que a viscosidade dinâmica ela é dada em quilo por metro segundo ou newton vezes segundo por metro quadrado. Tá? E a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividida pela densidade, tá? Que é uma outra propriedade que é usada na mecânica dos fluidos. Ok?